Nesta aula vamos estudar os conceitos básicos referentes aos verbos frasais. Inicialmente vamos verificar o que são os verbos frasais e depois vamos verificar o que nós precisamos conhecer sobre os verbos frasais. Esta é uma aula introdutória sobre verbos frasais. Tá? Então, phrasal verbs, the basic. What are phrasal verbs? O que são verbos frasais? Phrasal verbs are verbs that consist of a verb and a particle. Verbos frasais são verbos que consistem de um verbo e uma partícula. Nesta tabela nós temos o verbo, a partícula, o exemplo e o significado, né? Verb, particle, example, meaning, significado. Nós temos aqui três verbos: look up, get through, make out. Vamos ver aqui o nosso exemplo aqui para look up. You can look up any new words in your dictionary. Isso aí significa que você pode achar ou encontrar o significado de algumas novas palavras no nosso dicionário. Né? You can find the meaning of any new words in your dictionary. Né? Então aqui look up significa pesquisar, né? Achar. Get through, I tried to phone her, but I could not get through. Isso aí significa que eu tentei telefonar para ela, mas eu não consegui fazer a ligação, né? I tried to phone her, but I could not get a connection. Então, get through, não conseguir fazer uma conexão, uma ligação. Make out, I just cannot make Jim out at all. Significa que I just cannot understand Jim's behavior. Eu apenas não consegui não consigo entender o comportamento de Jim. Né? Então, make out significa não conseguir entender, né? O comportamento de uma pessoa. I just cannot make Jim out at all. Partículas são pequenas palavras. As partículas são as pequenas palavras que nós já conhecemos como preposições ou advérbios. Aqui estão algumas das mais comuns partículas que aparecem nos verbos frasais. About, around ou round, at, away, back, down, for, in, into, of, on, out, over, through, to, up. Então essas partículas, né, são as que podem aparecer aqui nessa região, aqui, né, logo após o verbo. Nós vamos ver que em algumas situações essa partícula não vem logo após o verbo, tá? É o que nós veremos agora então na sequência. Então, o que nós precisamos conhecer sobre verbos frasais? What do I need to know about phrasal verbs? Primeiro de tudo, né, you need to know the meaning of the whole phrasal verbs as a unit. E depois, next, you need to know the grammar partners of phrasal verbs. Primeiro, nós temos que conhecer o significado do verbo frasal como um todo, e depois nós temos que conhecer os esquemas, tá? Os modelos gramáticos dos verbos frasais, né? Que eles vão estar aqui nessa coluna, nessa tabela aqui que a gente vai estudar em seguida, tá? Mas vamos recapitular então aqui, vamos continuar aqui com o nosso
tópico, o que nós precisamos conhecer ou saber, né, sobre os verbos frasais. Então, primeiro nós temos que saber, tentar entender ele como um todo, tá? Como uma unidade completa. O mini dicionário que acompanha esse livro que nós estamos estudando vai nos ajudar. For example, look means to use your eyes, and up means the opposite of down, but the phrasal verb look up can have several different meanings. Então, por exemplo, o look significa usar os olhos, usar seus olhos, né? Olhar, né? E up significa o oposto de down, né? Então, para cima e down para baixo, né? Mas o verbo frasal look up pode ter diferentes significados disso, tá? Então aqui nós temos 3 exemplos. Look the word up in the dictionary. Look up significa aqui search for information in a book or computer. Então look up significa pesquisar uma informação, buscar uma informação num livro ou num computador, né? Look the word up in the dictionary. Outro exemplo. I will look you up next time I'm in London. Aqui, look up significa visitar alguém que você não tenha visto há muito tempo, né? Visit someone you have not seen for a long time. Então, I will look you up next time in London vai significar que eu visitarei, né? Você na próxima vez que eu for ou estiver em Londres. Things are looking up. Nosso outro exemplo aqui. Look up significa improve. Improve. As coisas estão melhorando, né? Things are looking up. Bom, depois que a gente conheceu o verbo frasal, né? Entendendo ele como um todo, e não fazendo tradução de cada do verbo e da partícula individualmente, mas tentando compreender ele como um todo, nós precisamos, além disso, né? Nós precisamos conhecer os modelos gramaticais, né? Grammar partners. Exemplo, se o verbo toma ou se ele requer um objeto ou não, né? A tabela abaixo, né, mostra os tipos de modelos gramaticais que são mostrados neste livro e em muitos dicionários. The table shows the way the grammar partners are shown in this book and in the many dictionaries. Not the STH means something. SB means someone. Então, STH significa alguma coisa e SB, alguém, né? Ou melhor, significa alguém, tá? Então, SB, geralmente, alguém se refere a pessoa e something significa a coisa, né? Então, aqui nós temos aqui no nosso modelo, que vai ser importante nós termos isso aqui em mente para entender esse modelo gramatical dos verbos frasais, tá? Que eles seguem, em geral, esse modelo. Nós temos o grammar partner, comment and example, né? Então, aqui nós temos o verbo eat out, nós temos o verbo bring back something, or bring something back. Nós temos outro modelo ask out someone, or ask someone out. Job
look after someone or something, bring someone back, look after someone or something, drop off someone or something, or drop someone, something off. Observe, aqui nos nossos modelos gramaticais nós temos it out, né? E aqui nós temos bring back something, aqui vem depois a partícula, ou vem antes da partícula, né? Bring something back. Ask out someone, vem depois da partícula. Ou vem entre o verbo e a partícula. Né? Ask someone out. Look after someone or something, vem sempre depois, né, da partícula, o complemento, o objeto. Bring someone back significa que o complemento vem entre o verbo e a partícula. Look after someone or something significa que o complemento vem depois da partícula, né? After, né? Look after, depois da partícula. E esse último verbo dos nossos modelos gramaticais, drop off someone or something, or drop someone something off, né? Então, o complemento, o objeto vem depois da partícula ou entre o verbo e a partícula. Vamos ver os nossos exemplos aqui para it out. The verb is used without an object. Né? Então, existe nesse modelo, ele pode ter outros verbos, mas seguindo esse mesmo modelo. Né? Então, nesse modelo de verbo frasal, o verbo é usado sem um objeto. Olha o nosso exemplo aqui. We were too tired to cook at home, so we decided to eat out. Né? Significa comer em um restaurante. Aqui, not significa que está errado. Ó. We decided to eat out a meal, né? Então, não se coloca um objeto depois desse modelo, nesse tipo de verbo, tá? Isso aí significa comer em um restaurante. Nós estávamos tão cansados para cozinhar em casa, assim nós decidimos ir comer, né, em um restaurante. Bring back something or bring back something back. The verb must have a non-human object. Nesse modelo, o verbo deve ter um objeto que não seja humano, né? Um complemento que não seja se referindo a uma pessoa, mas a uma coisa. The photograph bring back happy memories. Ou seja, a fotografia me trouxe memórias felizes, né? Make me remember or think about something from the past. Né? Fazer-me lembrar de coisas ou pensar sobre coisas no passado. Observe aqui que está errado. Aqui o this photograph bring back my sister. Né? My sister é uma pessoa. Então, é um objeto humano. Então, está errado. Agora, ask out someone or ask someone out. The verb must have a human object. Neste caso, o verbo deve ter como objeto um ser humano. Né? Então, aqui está errado. Ó. I would love to ask my dog out. Meu cachorro não é um ser humano.
Está correto. I would love to ask Sally out. Ou seja, invite Sally to go to a place like a cinema or a restaurant. Né? Convidar a Sally para ir a um lugar como um cinema ou um restaurante. Eu amaria convidar Sally para ir a um restaurante, né? Ask Sally out. Look after someone or something. Neste modelo, o objeto pode ser ou um ser humano ou não, né? Either human or non-human. I will look after the baby while you are cooking. Will you look after my bike while I am away? Então nós temos look after the baby e look after my bike, né? The baby, um ser humano, e a bike, uma bicicleta, uma coisa, né? Então, look after aceita tanto um ser humano como uma coisa, como complemento. Bring someone back. The object must come before the particle. Vem antes da partícula, né? Back. I will bring you back later. Phone you again. Eu telefonarei novamente para você, ou ligarei mais tarde para você, né? Então nós temos o complemento, né? O objeto you, I will bring you back, né? Antes da partícula. Note que está errado. I will bring back you, né? Porque o you vem depois do back, né? Então está errado nesse modelo. Ainda temos look after como objeto deve vir depois da partícula, né? Tanto se referindo a pessoas como não pessoas, né? Algo ou alguém. Look after. Alguém ou alguma coisa. Vejamos nosso exemplo. Can you look after the dog while I am away? Errado. Can you look the dog after while I am away? Nós temos can you look the dog after? The dog está entre look e after. Está errado, né? Na verdade, o correto é can you look after the dog? Né? Depois do after, né? Partícula. O cachorro, né? E por fim, nós temos esse último modelo, drop off someone, something, or drop someone, something off. Ou seja, nesse modelo, o objeto pode estar antes ou depois da partícula. Drop it off the package at the house, deliver it or left, deixar ou enviar. Drop it the package off at her house. Então nós teremos drop it off the package, né? O pacote, a coisa, depois de drop it off. E nós temos drop it the package off, né? Entre o verbo e off. Esses são os modelos, tá? E nós temos que lembrar quando nós percebermos, né, num texto que nós estamos nos defrontando com um verbo frasal, tá? Então, recordando, nós vamos ter um verbo e uma partícula. Essas partículas são about, around, at, away, back, down, for, in, into, of, on, out, over, through, to, up. Tá? Geralmente são essas partículas, né? E os verbos look, get, make e outros verbos. Tá? Então, nós temos que, a primeira coisa, tentar entender
o verbo e a partícula como sendo uma unidade. E depois tentar, né, verificar em qual modelo se encaixa, que está se encaixando aqui, né? Ele vem sem um complemento, ou ele vem com um complemento entre o verbo e a partícula, né? Ou ele vem com um complemento depois da partícula, né? Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula, né? Onde a gente falou sobre the basic, o básico, tá? Sobre os verbos frasais. Até uma próxima aula.